Esse canal aqui é dedicado a falar a respeito da igreja passando por processos, sendo preparada para os últimos dias. Você que está aqui no canal há algum tempo, sabe muito bem que o objetivo desse canal aqui é falar a respeito da noiva de Cristo sendo preparada no período da grande tribulação para o grande casamento. Só que nós estamos vivendo em um período em que muitos cristãos não compreendem os processos individuais que eles estão passando, porque esses cristãos estão sendo preparados para os últimos dias. Deus está trocando a liderança de sua igreja em todos os lugares do mundo, em todas as nações do mundo, mas para que você faça parte desse grupo de cristãos fortes, desse grande exército dos últimos dias, você precisa compreender que Deus está te preparando, te colocando em processos individualmente. No vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito do chamado de Davi e os processos que ele passou até se tornar o grande rei Davi, os processos no ministério de Davi, que tem tudo a ver com a sua vida, a vida dos servos e servas do Senhor que estão sendo preparados para os últimos dias. Você tem se sentido decepcionado em seu ministério? Você olha para a sua liderança espiritual e não consegue ver um Davi? Talvez Deus esteja te inserindo em um processo para que você seja o Davi da sua geração, da cidade onde você mora, do estado onde você mora, ou talvez você seja o Davi do ministério em que você está inserido. Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que Deus falará poderosamente ao seu coração. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Todas as vezes que Deus estiver preparando um filho seu para uma grande obra, Ele vai inserir esse filho em um processo para que lá na frente, esse ao qual o Senhor chamou esteja preparado para essa obra. Se você é um servo ou uma serva do Senhor que tem um chamado, saiba que provavelmente hoje, possivelmente você esteja inserido em algum processo de Deus para que você caminhe para o chamado que Ele tem sobre a sua vida. Nós estamos vivendo em um período em que muitos cristãos estão decepcionados, principalmente por dois motivos. O primeiro motivo é porque se sentem menosprezados, se sentem jogados de lado em seus ministérios. Muitos servos do Senhor que são valorosos na obra não são reconhecidos por suas lideranças. Muitos servos, muitas servas do Senhor não recebem a oportunidade devida em seus ministérios, porque Deus os inseriu em um processo. E o segundo motivo que muitos cristãos se sentem decepcionados na igreja que congrega ou no grupo de cristãos que participam é justamente porque não conseguem enxergar a palavra de Deus sendo pregada de uma maneira verdadeira. Não se sentem liderados da maneira adequada. E aí Deus coloca esses servos e essas servas do Senhor em um processo para que essa pessoa seja a voz profética. No ministério, no bairro, às vezes na cidade e até mesmo em um país. Agora, grave bem isso que eu estou dizendo. Deus está trocando a liderança de sua igreja em todas as nações do mundo. E assim como Ele inseriu Davi em um processo, você, cristão, provavelmente, um cristão piedoso, um cristão que tem sido esquecido, menosprezado, provavelmente, Deus está te inserindo em um processo para que, assim como Davi, dentro desses processos, foi preparado para a grande obra. Quando Deus ele quis trocar a liderança da nação de Israel, Ele inseriu os seus governantes futuros em um processo para que esses governantes no futuro estivessem preparados. Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que a vida de Davi é uma sombra do que Deus está fazendo na sua vida, te preparando para o seu chamado. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e você sabe muito bem disso. Só que esse caráter, ou esse coração, segundo o coração do Senhor, foi um caráter construído pelo próprio Deus. E quando nós olhamos os processos que Davi passa em sua vida, nós não podemos esquecer de três situações importantes.
Primeiro, Deus dá um ofício para o servo do Senhor. Se Deus te chamou para algo, saiba que você precisa estar ocupado em um ofício. Segunda coisa, quando você estiver inserido nesse ofício, Deus, ele vai permitir que se levantem inimigos para que esse inimigo seja uma escada para Deus te elevar a outro nível. Então o processo é esse. Deus te dá um ofício, você começa a exercer esse ofício buscando sempre a presença de Deus. Segundo, quando você estiver exercendo esse ofício, certamente, de alguma maneira, vai se levantar um inimigo. E quando esse inimigo se levantar, Deus te dará a força no Espírito do Senhor para vencer esse inimigo. E você vai ver que é recorrente isso na vida de Davi. E Deus está fazendo isso na sua vida. E Deus está fazendo isso na vida da igreja que está sendo preparada para os últimos dias. Nós bem sabemos que dentro desse processo, todos os ofícios que Davi ele exerceu, Deus permitiu que se levantasse um inimigo para que aquele inimigo fosse uma escada para levar Davi em outro nível. Agora, Davi, ele era um pastor de ovelha, ele era um menino, e você conhece muito bem a história. Ele estava atrás das malhadas, e o ofício de Davi neste tempo era ser pastor de ovelhas. Ele era pastor de ovelhas porque o Senhor Deus estava ensinando ele a ser um pastor de ovelhas, porque futuramente ele estaria pastoreando a nação de Israel. E além de ele estar pastoreando a nação de Israel, o próprio Davi é a figura daquele que vai pastorear as nações aqui nessa terra. Então, Davi, ele tinha o ofício de pastor, mas lembre do processo, sempre dentro daquele ofício, um inimigo se levanta. E quando nós olhamos o primeiro inimigo que se levanta na vida do pastor Davi, são dois inimigos especificamente, o urso e o leão. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel, capítulo 17, os versículos 34 e 35, que Davi, ele enfrentou o leão quando ele era ainda um pastor. Olha só o que diz o versículo 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Versículo 35. Eu saí após ele e o feri, e o livrei, o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Aqui Davi está contando testemunho para Saul, dizendo: olha, eu tenho experiência de batalha. Por quê, queridos? Porque o primeiro ofício dado por Deus a Davi era pastor de ovelhas. Mas lembre-se do processo. Ele, como pastor de ovelha, quem era o inimigo? O leão e o urso. E aí Davi vence o leão e o urso, e buscando a presença de Deus atrás das malhadas, escondido no pasto junto com aquelas ovelhas, ele vence os seus inimigos do pasto, e aí ele é elevado a um outro nível. E qual nível Davi é elevado? Ele recebe o reconhecimento de Deus, né, escondido, sem as pessoas estarem ali vendo o que ele estava fazendo. Por quê? Porque se o seu chamado é espiritual, você precisa buscar a presença de Deus com intensidade quando ninguém estiver te vendo. Ali Davi, a recompensa de Davi por vencer o urso e o leão, a recompensa de Davi por buscar a presença de Deus atrás das malhadas, foi a visita do profeta Samuel. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel, capítulo 16, dos versículos 11 a 13, o seguinte: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel: está apacentando as ovelhas? Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Olha a confirmação do Senhor a Samuel. É esse aí o rei de Israel. É esse aí que está atrás das malhadas. É esse o rei de Israel. Você consegue perceber aqui essa preciosidade nesse versículo 12? Por quê? Porque Davi, ele se apresenta. E não se esqueça disso, Davi tinha sido esquecido, Davi tinha sido jogado de lado, porque todas as vezes que um profeta ia visitar uma família, aquela família se reunia como um momento importante, como
algo memorável, e Davi não tinha sido convidado para aquele evento memorável da família dele, mas mesmo assim Davi ele vem com um sorriso nos lábios. Esse texto vai dizer que ele era o quê? De gentil aparência, ele era ruivo e belos olhos, boa aparência. Davi era um homem alegre e feliz, cheio do Espírito Santo, mesmo tendo sido esquecido. Se você tem sido esquecido, saiba que o Senhor está te dizendo, unge a tua cabeça, coloca um sorriso nos teus lábios, porque o Senhor Deus está te vendo atrás das malhadas. Olha o versículo 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Olha a honra no meio da família. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Quando Davi estava atrás das malhadas, se levantou um inimigo, o urso e o leão. Ele vence o urso e o leão e recebe o reconhecimento de Deus. O que é esse reconhecimento de Deus? A habilitação do Espírito do Senhor para subir a um novo nível. E subindo nesse novo nível, ele recebe a visita do profeta, e o texto que você está vendo na tela está dizendo o quê? Que a partir daquele momento, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Agora, Davi ele recebe um outro nível espiritual. Como Davi recebe esse outro nível espiritual? As pessoas da cidade, as pessoas do lugar onde Davi morava, ficaram sabendo que o grande profeta Samuel tinha visitado a casa de Jessé, o belemita. Jessé foi visitado e o filho dele tinha sido ungido pelo profeta Samuel. E ali Davi já não era mais um moço desconhecido. E quando Davi ele se torna um moço ainda razoavelmente conhecido, ele recebe ali um upgrade, ou ele sobe de nível espiritualmente. Davi ganha uma nova responsabilidade espiritual. Por quê, queridos? Porque quando Samuel visita Davi, as pessoas da cidade ficam sabendo que algumas pessoas da cidade ficam sabendo que Jessé, o belemita, recebera ali a visita do profeta Samuel. E ali as pessoas começaram a saber, opa, tem uma pessoa ali, tem um filho de Jessé que dedilha a harpa. Tanto é que agora Davi não é apenas o pastor de ovelha. Ele sobe de nível espiritual. Agora Davi, por causa da visita do profeta Samuel, ele se torna o pastor de ovelha que dedilha a harpa e expulsa espíritos malignos. Vai lá comigo em 1 Samuel, capítulo 16, agora o versículo 23, que diz assim: E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Queridos, Davi agora não é mais o pastor de ovelhas escondido atrás das malhadas. Davi agora é o menino que dedilha a harpa para expulsar espíritos malignos de um rei que está fora da direção de Deus. Nós precisamos entender que todas as vezes que Deus nos deixa escondido fora da vista das pessoas, Ele espera que nós cresçamos espiritualmente, que nós venhamos a preparar a espada, a afiar a espada, a meditar na palavra. Deus espera que nós intensifiquemos a nossa vida de oração, porque quando nós estamos atrás das malhadas, escondidos, sem que as pessoas nos vejam, é porque Deus está dizendo, prepare as ferramentas espirituais, porque daqui para frente, ou logo mais, você vai estar usando essas ferramentas espirituais. Davi, quando ele estava como pastor de ovelhas, ele dedilhava a harpa e ele estava ali sem saber, treinando para esse momento. Davi, ele era o jovem que dedilhava a harpa para expulsar ou para remover os espíritos malignos da vida de Saul. Só que quando Saul começou a ser atormentado por espíritos malignos, um dos assessores de Saul disse, olha, tem um menino ali, um belemita, que ele é um rapaz forte e vigoroso, ele é um homem de guerra e ele dedilha a harpa. Queridos, as pessoas ficaram sabendo de Davi por causa das situações que aconteceram, da visita do profeta Samuel. E ali houve uma indicação ao rei, porque o rei estava sendo atormentado por espíritos malignos, e Davi foi indicado por um assessor dele que ficou sabendo de um menino que tocava a harpa.
Não fique preocupado em se divulgar. Não fique preocupado em colocar nas redes sociais a agenda aberta, porque o Espírito do Senhor é poderoso suficientemente para divulgar você que está escondido. Muitas pessoas ficam chateadas por não terem oportunidades, mas o que o Senhor está pedindo para mim e para você é: afia a sua espada medida na palavra. Afia, dedilha a sua harpa, treina a sua voz, ensaia louvores, porque no tempo certo o Senhor te lançará para o chamado que Ele tem sobre a sua vida. Nós precisamos crescer espiritualmente para cumprir o chamado que Deus tem sobre as nossas vidas. Agora, Davi, presta atenção nisso, não esqueça do processo. Davi não é apenas o menino que dedilha a harpa. Aliás, Davi não é apenas o pastor de ovelha, ele se torna o pastor de ovelha que dedilha a harpa, e pelo poder do louvor ao Senhor, os espíritos malignos se retiravam temporariamente de Saul. Queridos, uma nova função, um novo nível espiritual, e agora se levanta um novo inimigo. E quem é esse novo inimigo? São os próprios espíritos malignos. Por quê? Porque quando você está escondido, Deus espera que você cresça espiritualmente, e crescendo espiritualmente, você ganhará autoridade espiritual nas regiões celestiais. Nós vamos ver em vários textos na palavra de Deus a importância de ganhar autoridade no mundo espiritual. Existem muitas pessoas que sabem pregar, sabem cantar, mas não ganham autoridade na vida espiritual porque não tem vida de oração, porque não tem vida de meditação profunda na palavra de Deus. Quando você vai para Atos dos Apóstolos, você vai encontrar ali os 7 filhos de um judeu chamado Seva. E aqueles 7 judeus, os filhos de Seva, tentam expulsar um espírito maligno e eles não conseguem. Por quê? Porque não tem autoridade espiritual. O texto é até engraçado porque aqueles 7 filhos de Seva, eles tentam expulsar o espírito maligno dizendo: olha, nós expulsamos você em nome de Jesus a quem Paulo prega. O espírito maligno diz: olha, eu bem sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Era aqueles que tinham posições eclesiásticas, mas não tinham a autoridade no mundo espiritual que nós ganhamos quando nós temos vida diária de oração e quando nós meditamos diariamente de maneira profunda na palavra de Deus. Davi tinha a autoridade espiritual porque atrás das malhadas ele buscava a presença do Deus Todo-Poderoso. Agora, Davi era o pastor de ovelha que dedilhava a harpa. O inimigo que se levanta é justamente os espíritos malignos que estavam sobre a vida de Saul. Aí, quando Davi exerce esse ofício de dedilhar a harpa, Deus reconhece ele e eleva Davi a um outro nível. Agora Davi é o pastor de ovelhas que dedilha a harpa para o rei, e o rei Saul o torna escudeiro dele. Davi se torna escudeiro do rei, confirmando uma autoridade espiritual, porque quando você não desiste, não desanima no ofício que o Senhor colocou sobre as suas mãos, Deus te eleva a outro nível. Agora nós vamos ver nos versículos 21 e 22 de 1 Samuel capítulo 16, o quê? Davi se tornando um escudeiro do rei Saul. Olha o versículo 21. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. Agora aquele que é pastor de ovelha, que dedilhava a harpa para expulsar espíritos malignos do rei, se torna também o escudeiro. Agora o escudeiro é aquele que carrega as bagagens do rei, que carrega as bagagens do exército do rei e está sempre perto do rei. Às vezes Deus vai promover situações, mesmo você não sendo reconhecido, para que você esteja ao lado de uma autoridade espiritual, porque Deus está te preparando para ser como aquela autoridade espiritual ou para assumir o lugar daquela pessoa. Não é fazendo rebelião, não é sendo insubmisso, não é formando grupos e causando motim, mas é servindo aquela autoridade mesmo não concordando com ela. Entenda bem que Deus tem um tempo para todas as coisas, e às vezes, para remover um Saul, Deus te coloca perto de Saul. Davi agora é escudeiro do rei e ele sobe de nível espiritualmente. Mas lembra do processo? Você recebe uma autoridade espiritual e de repente se levanta o inimigo. E agora, quem é o inimigo do escudeiro Davi? O inimigo do escudeiro Davi é um homem chamado Golias. O filisteu Golias, da região de Gate, é aquele que se levanta contra a nação de Israel.
E ele se levanta. No período da manhã, ele começa a fazer uma afronta. Ele volta no período da tarde para afrontar os exércitos da nação de Israel. E o rei Saul, que era o rei, estava ali com seu exército morrendo de medo do gigante Golias. E Golias estava ali representando os filisteus, dizendo: cadê alguém? Tem alguém para lutar contra mim? Vocês têm algum guerreiro para que possamos lutar aqui? E aquele que vencer, a nação será... aquele que for derrotado, a nação será subjugada, se tornará escrava. Queridos, a Bíblia vai dizer que o gigante Golias, ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Alguns estudiosos vão dizer que 6 côvados e 1 palmo é aproximadamente 3 metros de altura e 11 centímetros. Alguns vão diminuir o tamanho do côvado. Um côvado significa o tamanho de um antebraço. Alguns vão dizer meio metro, outros vão dizer um pouco abaixo de meio metro. O fato é que o filisteu Golias, ele tinha aproximadamente 3 metros de altura. E de repente o escudeiro do rei pergunta: o que dará o rei para aquele que vencer o filisteu? E ele recebe ali a informação de que aquele que vencesse o filisteu Golias receberia a isenção dos impostos da nação, tomaria a filha do rei como sua esposa e ainda estaria fazendo parte do exército do rei. Davi se interessa por aquilo que Deus tem para a vida dele através de sua liderança, e saiba que se você é aquele que serve ao Senhor de maneira fiel, o Senhor usará até lideranças que você não concorda para te abençoar. Queridos irmãos, Davi, você conhece muito bem a história. O escudeiro Davi, por causa de toda essa evolução espiritual, por causa de toda essa evolução em seu ofício, ele estava próximo ao rei de maneira suficiente para estar à frente de Golias. E às vezes Deus vai permitir que você não seja reconhecido em nada, mas se levantarão gigantes, porque os inimigos serão escadas de Deus para que você cresça em seu chamado. O gigante Golias está na frente de Davi, 3 metros de altura e 11 centímetros. Os estudiosos vão dizer que Davi tinha aproximadamente 1,66 m, 1,68 m, certamente abaixo de 1,70 m. E tinha ali uma espécie de contraste para aqueles guerreiros, porque Davi chega a dizer ao gigante filisteu: quem é você, incircunciso, para afrontar o exército do Deus vivo? E lembre-se bem disso, independente do seu inimigo, independente das frustrações que você tenha no ministério, Deus não quer que você lute contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. Existem servos do Senhor que estão chateados, que são menosprezados, não são reconhecidos, que olham para as mensagens pregadas em suas igrejas e ficam ali tentando causar motim, tentando fazer um contraponto ao ponto de chegarem a serem insubmissos. Ainda que você esteja certo, Deus não abençoa a insubmissão, Deus não abençoa a rebeldia. Davi foi para cima do gigante filisteu em o nome do Senhor dos Exércitos. E mais uma vez, Davi pega 5 pedrinhas lisas, pega a sua funda e ele faz o movimento e acerta a cabeça do gigante Golias. E, queridos irmãos, só um milagre para fazer isso acontecer. Por quê? Porque a sua luta não é contra carne e sangue. Ainda que nós olhemos para a batalha de Davi, que foi uma batalha literal, foi um confronto físico literal, mas o que Davi viveu, o que aconteceu com Davi ao enfrentar o gigante Golias é para mais uma vez nos mostrar que as nossas batalhas são vencidas espiritualmente. Davi derruba Golias, arranca a cabeça de Golias com a própria espada de Golias, e ainda que esteja diante de você um gigante em seu ministério, saiba que esse que está fora da direção de Deus, ainda que seja uma liderança espiritual, ele vai perder a própria cabeça com a sua própria ferramenta de trabalho. Não se preocupe. Não seja rebelde, apenas sirva ao Senhor, buscando saber que a sua luta não é contra carne e sangue. A sua função é apenas ser obediente e lutar as suas batalhas em nome do Senhor do Exército, de joelhos. Agora, o escudeiro Davi, ele sobe de nível, derruba o gigante e recebe o reconhecimento de Deus. O que acontece com esse escudeiro que derruba o gigante? Agora, o reconhecimento de Deus
é o escudeiro Davi se tornando um comandante do exército do rei Saul. Olha o que diz 1 Samuel, agora no capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 57 e também o versículo 58. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, o belemita. Queridos irmãos, presta atenção nisso. Davi era aquele que dedilhava a harpa para Saul. Saul pediu para Jessé: deixa ele ficar aqui comigo. E agora Saul está perguntando quem é Davi? Você percebe que às vezes, em nosso chamado, nós somos até admirados, mas no momento do reconhecimento, as pessoas esquecem de nós. É muito comum isso, e essa é uma estratégia de Deus, porque esse é um processo que Deus te coloca. Esses dois versículos que eu acabei de ler para você, nós estamos vendo Saul perguntando: quem que é esse moço aí que derrubou o gigante? Mas espera aí, Davi chegou a frequentar a casa do rei Saul. Davi chegou a dedilhar a harpa para expulsar os espíritos malignos da vida de Saul. Davi foi anunciado pelo assessor de Saul dizendo: ó, tem um menino ali, ele vai vir aqui dedilhar a harpa. Davi era aquele que era escudeiro do exército de Saul, e agora ele está perguntando: sabe quando a liderança que está sobre a sua vida te menospreza? Então, não faça algo contra a liderança como se fosse pessoal. Deus está usando esses processos para te levar a outro nível. Agora, ainda em 1 Samuel, vai lá no capítulo 18, 5, olha o que diz o versículo 5. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência. Olha só a importância de ser prudente, a importância de ser virgem prudente, a importância de ter vida de oração, a importância de agir da maneira correta, mesmo você não concordando com sua liderança, mesmo você não modelando, não imitando a sua liderança. Deus quer que você seja obediente à palavra. Deus quer que você sirva a sua liderança, porque Deus te colocou em um processo para aquilo que você vai assumir adiante. Saía Davi aonde quer que Saul enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Olha só, queridos, agora o escudeiro que venceu o gigante Golias recebe o reconhecimento de Deus. E agora, ele é um comandante do exército do rei Saul. Subiu de nível espiritual. Grava bem isso que eu estou dizendo. Porque Deus te reconhece espiritualmente primeiro, antes de te dar um ofício entre os homens. Foi reconhecido espiritualmente e foi subindo de nível entre os homens. Agora, como comandante do exército de Saul, ele saía para as batalhas. Agora, não se esqueça do processo. Qual que é o processo? Toda vez que você sobe de nível, você serve a Deus naquele ofício que Deus colocou em suas mãos, continua servindo a Deus e de repente se levantará um inimigo. E quem que era o inimigo do comandante, do agora comandante do exército chamado Davi? Agora, o inimigo dele é um homem chamado Saul. O próprio rei Saul, que o constituiu como comandante do exército, começa a ficar enciumado por aquilo que estava acontecendo na vida de Saul. Nós vamos ver que o comandante Davi, ele se torna ali um homem muito próspero em suas batalhas. Só que por causa disso, o rei Saul começou a ficar enciumado. Primeiro, Deus confirma a autoridade espiritual sobre a sua vida no secreto. E depois te reconhece perante os homens, te reconhece em público. Então, o secreto na sua vida será fundamental para você vencer as suas batalhas. Agora, a batalha de Davi era contra o rei Saul. Mas você não luta diretamente contra o rei Saul. Você batalha contra o rei Saul dedilhando a sua harpa no secreto. Você batalha contra o rei Saul orando nas cavernas da vida. Foi assim que Davi fez. Agora, 1 Samuel, ainda no capítulo 18, olha só o que diz dos versículos 6 a 14. Presta atenção, que são muitos versículos, mas será uma leitura dinâmica. Versículo 6. Sucedeu, porém, que vindo Saul a seu exército,
E voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. Presta atenção nisso. Cultuar ao Senhor ou fazer uma festa ao Senhor era comum na nação de Israel, ou deveria ser comum. Aqui estava acontecendo uma festa e não necessariamente era um culto ao Senhor. E em todas as festas, era muito comum ser colocado diante daquele povo ditos populares. E olha só o dito popular que estava sendo cantado pelas mulheres que participavam dessas celebrações. Versículo 7. As mulheres se alegravam e cantando, alternadamente diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi? A mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. E aqui, queridos, a prosperidade que Deus vai exercer na sua vida pode ocasionar de que pessoas fiquem enciumadas. Existem pessoas que são desanimadas em seus chamados porque estão sendo boicotadas por outras. E você precisa entender que o boicote para aquele que busca a Deus com sinceridade é um processo de Deus para que você intensifique a sua busca a Deus. Saul começou a ver Davi com maus olhos. E aí nós vamos ver, queridos, que os versículos seguintes vão dizer que até o espírito maligno que estava sobre a vida de Saul era um espírito maligno que incentivava Saul a tirar a vida de Davi. Saul começou a enviar Davi para mais batalhas, para que Davi perdesse sua vida nas batalhas, mas Davi era cada vez mais bem sucedido e o cântico se repetia: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Agora, olha só o versículo 12. Saul temia a Davi porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. O Senhor era com Davi por quê? Porque Davi buscava a presença de Deus. Versículo 13. Pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com eles. Será que diante dos gigantes, dos exércitos, dos inimigos que se colocam sobre a sua vida, será que você tem prevalecido em sua vida de oração? Será que você tem desanimado na sua vida de meditação? Será que você parou de meditar de maneira profunda na palavra de Deus? Para que você vença os seus inimigos, ainda que sejam inimigos que vêm com um rosto de pessoas, ainda que o inimigo esteja usando pessoas para te afrontar, saiba, a batalha é vencida nas cavernas da vida. A batalha é vencida de joelhos. A batalha é vencida quando você toca o louvor na sua casa, quando você liga o louvor no seu celular e adora ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, porque o Senhor está permitindo esse processo para que Ele te eleve no chamado que Ele tem sobre a sua vida. Agora, Davi ele foi bem sucedido porque o Senhor era com ele. E nós vamos ver ao longo da história, nessa perseguição de Davi, aliás, nessa perseguição que Saul promoveu a Davi, nós vamos ver que ao longo dessa história, Deus foi dando livramentos a Davi, usando até Jonatas, o filho de Saul, usando Mical, a filha de Saul, que se casou com Davi. E todas essas situações, Deus usou para promover livramentos sobre a vida de Davi. Quando nós olhamos a perseguição que Saul promoveu, Davi teve 2 oportunidades para tirar a vida de Saul. E Davi não tirou a vida de Saul, por quê? Porque aquele que você não concorda, aquele que é ungido do Senhor que tem te afrontado, a batalha não é contra ele, não é sendo insubmisso, a batalha é de joelho, em oração, porque no momento certo, ou o Senhor vai corrigir essa pessoa, ou o Senhor vai remover essa pessoa desse cargo, desse posto, desse ofício. A sua função, Davi, a sua função, servo e serva do Senhor, é buscar a presença de Deus e buscar a justiça de Deus de joelhos. Quando nós olhamos o que Davi ele conquistou, nós vamos ver que Davi era aquele que foi... Davi era aquele que recebeu o favor de Deus para se tornar rei da nação de Israel. Olha o que diz 2 Samuel. Vai lá comigo. 2 Samuel, capítulo 5. Nós vamos ver os versículos 1 e 2 e depois o versículo 5. Versículo 1 diz assim:
Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo, somos do mesmo povo de que tu és. Outrora sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Aqui em 2 Samuel, capítulo 5, Davi já tinha a notícia de que o rei Saul tinha morrido, tinha sido morto na batalha, porque o próprio Deus promoveu situações para remover aquele rei rebelde, para remover aquela liderança fora da vontade de Deus. Davi nunca contribuiu para um confronto literal, porque naquele tempo Davi já entendia, a luta não é contra carne e sangue. Aqui nesse versículo, a nação de Israel já não tinha mais Saul e reconheceu quem era Davi perante toda a nação. O povo reconheceu Davi perante toda a nação. E por fim, Davi assume primeiro a região de Hebrom, que ele governava em Judá, e depois sobre toda a nação. Olha o versículo 5 confirmando isso. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos, e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Davi, ele recebeu das mãos do Senhor o reino de Israel e é um dos reis mais bem-sucedidos da história da humanidade e um dos reis mais bem-sucedidos da nação de Israel, do povo de Deus. Então, queridos, muitos não compreendem os processos que estão passando, mas não se esqueça disso. Você recebe um ofício do Senhor e a sua responsabilidade é servir a Deus nesse ofício. Vai se levantar um inimigo, você vence espiritualmente esse inimigo e Deus vai te colocando em uma patente superior espiritualmente até que você seja reconhecido ou reconhecida diante dos homens. A minha pergunta para você neste dia é: você está se portando como? Diante dos menosprezos ou diante dos inimigos que se levantam sobre a sua vida? Assim como Deus fez com Davi, Deus está preparando uma igreja forte, usando os inimigos para que sejam escadas, para que essa igreja cresça espiritualmente e governe sobre as nações com grande poder e autoridade. Não desanime, se mantenha forte na presença de Deus. A sua batalha é de joelhos, porque eu tenho certeza que você levará a cabeça desse gigante, espiritualmente falando. Você levantará a cabeça desse gigante e a nação de Israel, o povo de Deus, verá que Deus é sobre a sua vida. Bom, mais uma vez finalizamos aqui essa meditação e eu quero te agradecer pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui te aguardando para as próximas meditações.